O propósito de Deus na vida do fiel. Chegamos então à nossa quarta mensagem. Estamos usando a história de José como uma instrução, um ensinamento, tudo que José viveu e a forma como Deus lidou na vida de José para que ele enfrentasse as batalhas, as lutas e pudesse alcançar a vitória. Hoje o subtema é crescendo no sofrimento. Não importa o que aconteça, você não está sozinho. Pelo contrário, Deus vai adiante da nossa vida. Esse é o tema da série de mensagens sobre a vida de José no Egito. Nós estamos seguindo uma jornada na vida de José. Nós começamos olhando para o poço, falando então sobre como superar a amargura. Depois disso, nós falamos sobre a casa de Potifar, sobre a importância de nós servirmos e trabalharmos com propósito. Na semana passada, nós falamos sobre fugir da tentação. E hoje nós continuaremos nossa série de mensagens, falando então sobre José na prisão. E vamos aprender, nesse momento difícil da vida de José, sobre como nós podemos e devemos crescer através do sofrimento. Abra sua Bíblia em Gênesis 39, vamos ler do verso 19 ao 23. Gênesis 39, do 19 ao 23. Diz assim então a palavra de Deus: Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Muito bem. Vamos fazer mais uma oração e assim daremos prosseguimento. Grandioso Deus, Pai de infinita bondade, louvamos o Teu nome e mais uma vez queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Te pedimos que neste momento, Senhor, fale conosco, Senhor, nos ajude a compreender melhor as lutas, os sofrimentos que nós enfrentamos nesta vida, entendendo, ó Pai, que o Senhor está nos proporcionando um momento de crescimento, um momento de mais interação com o Senhor, de mais ligação contigo, para que assim nós possamos crescer na fé e no conhecimento da Tua santa palavra. Abençoa, ó Pai, o Teu povo aqui reunido. Te peço também por aqueles que ouvirão desta mensagem posteriormente, através de vídeos, que o Senhor assim os alcance com a Tua santa palavra e os transforme por completo. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Aqui no texto, nós encontramos então José, exatamente no momento posterior àquele caso onde a mulher de Potifar o tentara contra ele, no sentido de deitar-se com ele. José escapou daquela mulher, mas ela conseguiu agarrar uma parte da sua roupa, e ele ficou com aquela capa, e usou essa capa como um pretexto, como uma forma de acusar José, sendo que José era inocente. Potifar certamente deu ouvidos à sua mulher, e dando ouvidos, tinha que tomar uma atitude com relação a José, e a atitude que ele tomou foi levá-lo à prisão. Como eu disse no domingo passado, foi a melhor coisa que aconteceu na vida de José ir para a prisão, porque estar na prisão
foi justamente o lugar onde Deus havia preparado para que ele pudesse subir ao governo do Egito. Imaginemos, irmãos, às vezes situações difíceis que passamos na nossa vida e nós não compreendemos o porquê. Mas por que, Senhor, eu estou passando por essa situação tão difícil? Deus sempre tem algo melhor para nós, mas às vezes nós não estamos preparados para atingir aquele lugar, se não formos moldados por Deus. Se José saísse lá da casa dele, como ele saiu, e chegando no Egito se tornasse o governador do Egito, ele era muito imaturo, ele não estava preparado para assumir uma liderança tão importante. Então ele precisou passar por alguns momentos difíceis na vida para galgar, para subir os degraus e atingir esse ponto culminante na vida dele, tão importante. Então vemos que o sofrimento, diante dos olhos de Deus, muitas vezes ele é necessário para que nós cresçamos, para que nós possamos nos desenvolver, tanto físico como espiritualmente. Há momentos em que Deus nos coloca na sala de espera, aquele lugar onde parece que nada acontece, o silêncio naquele lugar grita, mas é ali que Ele está mais ativo, é na sala de espera que Deus está mais ativo, moldando o caráter, alinhando os planos e preparando o futuro. Foi assim com José e é assim comigo e com você. Descubra então você nessa mensagem o que Deus pode estar fazendo enquanto você espera. O que é então? O que é a sala de espera? Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos ou passaremos pela sala de espera. Talvez hoje você esteja na sala de espera de Deus, assim como José. O que é a sala de espera então? É o tempo em que Deus parece ficar em silêncio e nada acontece, mas Ele está realizando a sua obra em nós, a sua obra mais profunda em nossa vida. Parece que nada está acontecendo, mas Deus não fala nada. Por que será? Parece que tudo está parado ou estagnado, e na verdade, este é o momento em que Deus está agindo mais profundamente e poderosamente em nossa vida. Se você for ler as histórias bíblicas, você vai descobrir inúmeras pessoas que passaram por esse momento. Vamos ver alguns exemplos de alguns personagens bíblicos, algumas figuras importantes da Bíblia que passaram pela sala de espera, e aí você vai entender melhor. Então, alguns exemplos. O primeiro dele, Noé. Noé recebeu uma missão de Deus, construir uma arca, num período em que não chovia. Diz as Sagradas Escrituras que apenas brotava gotas de água, havia uma neblina e aquelas gotas brotavam. Não havia chuva que caía do céu, e Deus prometeu um dilúvio, água que cairia do céu e cobriria toda a terra. Noé esperou 100 anos para entrar na arca. Será que é um tempo razoável para esperar? Às vezes a gente é bem apressado, né? A gente pede uma coisa para Deus, já quer que no outro dia ou no exato momento já aconteça. Senhor, eu quero isso, me dê agora. Pum, como fosse aquele espécie aquele da lâmpada, né? O gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada e pum, aparece na mesma hora. E na verdade, em muitas ocasiões é necessário. Quando Noé estava construindo a arca,
ele estava tendo tempo para pregar o evangelho. As pessoas passavam, e que é isso, está ficando doido, Noé? E ele, olha, Deus vai mandar chuva, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, não se voltarem para Deus, vocês vão morrer. E ele pregava, e pregava, e pregava, e Deus mostrou a sua graça, a sua misericórdia, estendendo os anos, para que muitos pudessem crer. Infelizmente, só Noé e sua família foram salvos juntamente com os animais. Outra figura importante é Abraão. Abraão, já velho, 75 anos, Deus aparece para ele e faz uma promessa: Abraão, vou fazer de ti pai de uma grande nação. 75 anos, a mulher dele com 65, e aí não tinha mais jeito. Como é que essa mulher ia dar à luz com 65 anos? Nem ela, ouvindo a palavra do Senhor, ainda duvidou, colocou que Abraão deitasse com a sua serva para dar esse filho que Deus estava prometendo. Só que Deus prometeu que seria ela, a sua esposa, que daria luz a um filho, e dele viria essa grande nação. Abraão creu, mas esperou 25 anos para ver o seu filho, o nascimento do seu filho, para que ele fosse pai. Esperou 25 anos. Outra figura importante foi Moisés. Moisés esperou 40 anos para libertar o povo. A história de Moisés é interessante, irmãos. Moisés, ele foi dado à filha de Faraó, e ele foi criado no meio ali do Egito como filho da filha de Faraó. Moisés tinha 40 anos quando ele se rebelou, entendeu que aquele povo que sofria a escravidão fazia parte da sua família, era o seu povo, e ele não suportava aquilo. Ele viu um soldado batendo em um dos escravos, e ele foi defender o escravo, e acabou matando o soldado, e ele fugiu, foi para o deserto. E nessa fuga, ele então encontrou uma família que fazia parte da sua família, seu sogro, e lá ele passou 40 anos. 40 anos pensando que era muito importante, o filho da filha de Faraó. Depois 40 anos entendendo que ele não era nada. Rapaz, o que é que eu sou? Não sou nada. Estou aqui, vim para o deserto, perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu não sou nada. Até o dia que Deus aparece para ele em uma sarça ardente e manda que ele volte para o Egito. E ele diz: mas Senhor, o que é que eu vou fazer lá? Você vai libertar o meu povo, e uma vez que você chegar lá para libertar o meu povo, você então dirá a eles que o Eu Sou te mandou, o Todo-Poderoso. Moisés então foi, passou todos aqueles momentos lá no Egito, as 10 pragas, e aí depois ele tira esse povo do Egito, e a caminhada que era para ser apenas de 40 dias, na verdade durou 40 anos. Havia um caminho mais perto para chegar à terra prometida, mas Deus fez com que eles andassem para o caminho mais longo. Então a primeira caminhada que eles fizeram até chegar na terra durou 1 ano, e os espias viram a terra, depois de 1 ano de caminhada, viram a terra, mas pela incredulidade do povo, pela rebeldia do povo, Deus fez com que eles andassem 40 anos. Então Moisés levou 40 anos para libertar o povo. Esperou, é muito tempo, né? Davi esperou, que é o outro personagem, esperou 15 para se tornar rei. Do dia então que o profeta ungiu Davi, até o dia que ele sentou no trono, foram 15 anos. Então veja, irmãos, que as coisas que Deus prepara para nós, Ele antes de nos dar, Ele nos prepara para receber. Essa é a ideia. O que nós passamos nesta vida são preparações. Então muitos dos sofrimentos que nós enfrentamos na vida, é porque Deus tem algo melhor lá na frente, porque Deus vai nos usar de uma forma grandiosa lá na frente. Então nós tomemos consciência disso, e que nós possamos esperar em Deus, confiar no Senhor, confiar na provisão de Deus. Se Deus te colocou em tal lugar, é porque Ele sabe que você tem a capacidade, que você pode, ou que Ele vai te capacitar para que você realize a obra dEle. Então,
É porque Deus nos coloca na sala de espera, porque Deus está trabalhando em nós, Deus nos faz esperar. É assim que Deus trabalha. Deus usa a sala de espera, Ele nos mantém proporcionalmente no escuro e é proposital. Ele nos faz andar quando nós queremos correr. Quer que nós ficar quietos quando nós queremos andar, pois Ele tem coisas para fazer em nossa alma, nas quais nós não estamos interessados. Deus tem coisas a fazer no nosso coração. Deus não te abandonou. A sala de espera não é perca de tempo, é o laboratório de Deus para operar e para trabalhar em nosso coração e em nossa vida. E a pergunta que eu tenho para ti no início dessa mensagem é: será que Deus te colocou na sala de espera? Será que você está hoje na sala de espera, no escuro, no silêncio, na privação, na aflição, questionamentos, medo? Se você está, ou se você em algum momento já esteve na sala de espera, eu creio então que a história de José nos ensina 4 verdades essenciais sobre a sala de espera, que podem e devem mudar a nossa perspectiva neste período de nossa vida, ou neste momento do que nós estamos enfrentando. Vejamos então a primeira verdade sobre a sala de espera de Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade sobre a sala de espera é que Deus está presente na sala de espera. Veja o que diz o verso 20 e 21. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Destacamos aqui no texto onde diz: mas o Senhor estava com ele na prisão. Deus está com você na sua aflição. Naquele momento que você está lá no seu quarto, preocupado com o dia de amanhã, o que é que vai ser, como vai ser, ninguém me escuta, ninguém me vê, Deus está ali do teu lado. Clama a Ele, volte-se para o nosso Deus, porque Ele está pronto para te ouvir, está pronto para te responder. Às vezes somos nós que não damos ouvidos ao que Ele tem a nos falar. A sala de espera é esse momento que Ele nos para que nós nos preparemos para um passo maior na nossa vida. Então assim Deus tem trabalhado em mim, tem trabalhado em você e quer trabalhar em todos nós. O Senhor estava com ele. Deus está presente com você na sala de espera. Por mais que você não veja, por mais que você não enxergue, por mais que você não reconheça, Deus está ali com você. É maravilhoso, irmãos, nós termos essa certeza, essa convicção de que Deus nunca abandona seus servos. José, ele tinha todos os motivos para nesse momento entrar em uma depressão profunda. Olha, foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para uma casa como escravo, mostrou serviço, o dono da casa reconheceu o seu trabalho, ele já havia servido nessa casa por 10 anos, e agora recebe uma acusação infundada, uma acusação injusta, e é levado à prisão. E aqui José mais uma vez passa por um momento de dor, de aflição, de angústia,
mas no entanto, pela sua fé, pela sua compreensão, pela sua conexão com Deus, a Bíblia relata que Deus estava com ele, mesmo nesse momento. E às vezes a gente pensa que Deus só está conosco quando as coisas boas estão acontecendo, não é verdade? Rapaz, minha vida está tão boa, ó Pai, Deus está comigo. E quando as coisas ruins acontecem, você clama, meu Deus, o que foi que houve? O Senhor me abandonou, o que foi que eu fiz, meu Deus, para o Senhor se apartar de mim? E na verdade, a gente precisa passar por situações assim, muitas vezes na vida, para colocar o pé no chão, para entender que Deus é que está no controle de todas as coisas, e não nós. José poderia muito bem pensar, rapaz, meus irmãos pensavam que estavam fazendo uma coisa ruim para mim, ó, onde é que eu estou? Eu estou aqui trabalhando, servindo, tenho um bom emprego, já faz 10 anos, daqui a mais 30 anos trabalhando eu vou me aposentar, 30 anos de contribuição para poder se aposentar, né? José poderia estar aí almejando uma carreira apenas como mordomo, mas Deus sabia que José poderia estar numa posição muito melhor, e Ele estava preparando José para alcançar essa posição. E assim, irmãos, nós temos lutas passado, mas o Senhor tem cuidado dos seus. Deus está conosco na sala de espera. Veja bem, o silêncio de Deus não é ausência. Ah, mas como é que pode, né? Eu clamo ao Senhor e essas coisas têm acontecido comigo. Eu lembro muito, irmãos, de uma situação que eu enfrentei na minha vida há um tempo atrás. Eu estava à frente de um trabalho, uma congregação, eu estava construindo um prédio e trabalhando, eram 2 pedreiros trabalhando e eu era o servente para esses 2 pedreiros, e trabalhando naquele lugar com muito esforço, com muita dedicação, fazendo campanha, correndo atrás para levantar sustento. E um dia, depois do almoço, eu comecei a sentir uma dor na minha barriga, e uma dor forte, uma pontada aguda, e eu então, chegou a noite, eu fui para o hospital, e tive que me operar da apêndice, retirar a apêndice. E naquele momento, quando eu cheguei na sala, depois da cirurgia, cheguei no quarto, eu fiquei questionando, meu Deus, como é que pode? Por que é que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Estou lá com 2 funcionários trabalhando, preciso ajudá-los, preciso levantar recursos, como é que o Senhor permite que isso aconteça comigo? E aí, naquela hora, chega uma enfermeira e diz assim, moço, o que foi que aconteceu com vocês? Não, fui cirurgiado, retirei a apêndice. E quem foi que lhe trouxe para cá? Porque essa sala aqui é só de acidentados, você não era para estar aqui. E naquela hora caiu uma ficha, né? Eu falei para ela uma coisa, Deus fez com que eu falasse uma coisa, porque nem eu entendi o porquê eu falei, mas eu disse assim, eu não sei o porquê eu estou aqui, mas Deus tem um propósito. Eu respondi a ela desse jeito. E aí eu estava ainda com anestesia, então estava ainda indo e voltando, né, cochilando, e dormi aquela noite. Quando eu acordei, eu vi que tinha mais outras pessoas no quarto, e eu comecei a conversar com eles, e comecei a falar da palavra de Deus para eles. E aí, quando eu comecei a falar do amor de Deus para eles, eles começaram uma briga. Ah, porque pastor é tudo ladrão, porque crente não presta, todo crente foi ex alguma coisa. E aí começou uma briga, e tome briga, e aí essa briga se estendeu o dia quase todo. A gente dormiu, quando eu acordei novamente, já era num domingo, e esse domingo era do Dia dos Pais. E aí eu acordei ainda com eles fazendo discussão lá sobre religião. E eu disse, meus amigos, vocês estão aqui hoje é Dia dos Pais, quem aqui é pai? Aí levantaram a mão, eram 4. Eu disse, olha, eu queria falar para vocês aqui que hoje Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesse lugar. Esse lugar não é o lugar que nenhum de nós queríamos estar, todos nós gostaríamos de estar nesse momento
com a nossa família, com os nossos filhos, e desfrutando de um momento de comunhão. E ali eu levei a palavra falando com relação aos pais, e aí usei aquela passagem bíblica onde Salomão decide de quem era o filho daquelas mulheres. E aí nessa passagem aconteceu que quando eu terminei, eles ficaram emocionados com o que eu disse. E aí eu disse: olha, eu queria dizer para vocês que nesta manhã Deus me trouxe aqui para falar do amor de Deus, me trouxe aqui para falar para vocês que Deus tem um plano na vida de vocês. E aí eu sei que eu evangelizei naquela sala, e aí naquela sala tinha um senhor que era pai de um pastor, tinha um rapaz que tinha levado uma facada do sogro dele, e a mulher dele era crente, e ele estava desviado da fé, e tinha um outro homem lá que ele se dizia ateu, porque já tinha ido em todas as religiões, e visto erro em todas, e aí ele disse que Deus não existia por conta disso. Eu sei que eu preguei o evangelho naquele dia, e dos 4, 3 entregaram a vida a Jesus. E aí naquele dia eu entendi, né, que a gente passa por situações porque Deus tem um plano maior, e nós estamos sendo convocados por Deus para cumprir a sua vontade, para fazer a sua vontade aonde quer que Deus nos colocar. Então, por esse motivo, entenda, o silêncio de Deus não é ausência, Ele está sempre conosco. Em segundo lugar, a bondade de Deus sempre nos acompanha. Aqui no verso 20 e 21, o primeiro verso 20, no finalzinho do texto, diz que José foi colocado na prisão. Verso 21, o Senhor, porém, estava com ele, e diz o texto que o Senhor foi bondoso para com ele. Deus fez com que José fosse para a prisão, e o texto diz que Deus foi bondoso com ele na prisão. É interessante, né? Rapaz, como é que ir para a prisão é ser bondoso? Porque a bondade de Deus, irmãos, ela é tão maravilhosa no sentido de que Deus não nos abandona, Deus não esquece da gente. Mesmo naquela prisão, o que foi que aconteceu? José teve uma disposição de ajudar o carcereiro. De alguma forma o carcereiro olhou para ele e encontrou nele favor, se alegrou e deu a ele um cargo dentro da prisão. Então, é um homem que estava ali pronto para servir e servir a Deus. E esse serviço foi encontrado, foi visto e foi valorizado. Isso nos faz lembrar, irmãos, o Salmo 23. Lá no verso 6, diz o seguinte: a bondade de Deus, a bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A palavra que é dita aqui, bondade e misericórdia, certamente me seguirão. Essa expressão me seguirão, no hebraico, é literalmente correrão atrás de mim. A bondade de Deus e a sua misericórdia correrão atrás de mim, quando eu tiver a minha vida colocada na disposição de Deus. Quando eu digo: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade em mim, a bondade e a misericórdia de Deus correrão atrás de ti. Então, que maravilha, irmãos, quando Davi escreve o Salmo 23, irmãos, ele estava sendo perseguido pelo seu filho, ele teve que se esconder em cavernas, ele teve que correr para lugares escuros, né, longe, distante, para que o filho dele não o matasse. E enquanto ele fugia, Deus ia abençoando e abrindo portas. Ele foi recebido em uma vila, em uma nação lá, onde colocaram um banquete para ele,
E o Salmo diz isso, né? Diz justamente que enquanto o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Deus está com ele, Deus está protegendo, guiando e livrando de todo o mal. E aí ele termina esse salmo reconhecendo o favor divino, onde Deus derrama da sua bondade, faz com que essa bondade corra atrás dele, não importa a perseguição que esteja acontecendo, mas se você estiver obedecendo ao Senhor, a bondade de Deus vai te acompanhar por onde quer que você for. Vejamos então a segunda lição que encontramos nesse texto. A segunda verdade sobre a sala de espera é que Deus tem um plano na sala de espera. Verso 21 e 22 diz o seguinte: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso para ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou, o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que devia fazer ali. Naquele lugar, onde José poderia se colocar numa situação de inferioridade, de sofrimento, onde ele poderia se diminuir, entrar no fundo do poço e dizer: Deus esqueceu de mim. No entanto, o serviço dele, a disposição dele de agradar a Deus, mostrou então que Deus estava com ele, mostrou que Deus tinha um plano dentro daquele lugar. Ele foi servir aos presos que lá estavam. E quem estava preso lá? 2 homens, um era o padeiro e outro copeiro. Estes haviam trabalhado diretamente com Faraó, e ele tem um diálogo com aqueles homens, a gente vai já ver mais adiante, e lá na frente foi um desses homens que conseguiu tirá-lo daquela prisão. Então, tudo planejado por Deus, tudo dentro de um plano maior. À primeira vista, todos poderiam dizer: que injustiça, que tristeza, se fosse eu tinha desistido logo. Nós somos muito assim, né? Desistimos quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. A gente quer logo abandonar, desistir, mas às vezes não adianta. A gente vai correr de um lado para o outro, e se Deus quer que a gente aprenda uma lição, a gente vai continuar no mesmo ponto de partida. Olha, Deus quer que você passe por isso, então não adianta você correr e buscar outro meio. Você vai ter que aprender aquela lição que Deus quer te ensinar, seja neste lugar ou seja em outro. É importante que você esteja pronto para aprender a lição, e é melhor esperar e deixar Deus trabalhar em nossa vida, para que então possamos sair edificados e transformados. Aqui então o texto diz que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Veja que interessante, o texto diz que Deus fez, ele fez. Deus sempre está fazendo algo. Pode ser que nós não enxergamos isso, mas ele está agindo, ele tem um plano. Deus faz. Como é que pode? Como é que pode Deus fazer isso? Irmãos, interessante, né? Eu recebi um convite uma vez para pastorear uma igreja, e eu não estava preparado para ir para essa igreja. No período eu estava iniciando um trabalho missionário, acontecia ainda dentro da minha casa, não tinha ainda nem pretensões de construção, não tinha nem recurso para isso, e surgiu um convite. Esse convite era para eu ir para o Rio Grande do Sul, e o convite era tentador, porque eu gostaria de conhecer a região, mas naquele momento eu disse não, porque eu entendi que não era a vontade de Deus, não era a vontade de Deus. E então passaram 5 anos, depois de 5 anos de eu ter recebido esse convite, o convite retornou. Ei, vamos para o Rio Grande do Sul de novo?
está a igreja sem pastor lhe convidando para ir. E aí nessa ocasião eu estava pronto para ir. Fomos, tivemos um tempo lá, Deus tinha uma lição para nos ensinar naquele lugar, e aprendemos essa lição, e aí a mesma coisa aconteceu aqui. Recebi o mesmo convite para vir para pastorear essa igreja, antes do pastor Alain. E eu vim, visitei a igreja, conheci a igreja me conheceu, mas eu não senti de Deus que era a hora, e disse não. Mas fui para o Rio Grande do Sul, quando eu voltei, o convite retornou. E aí, agora vamos? Não tive como recusar, e eis-me aqui, e estou aqui até agora. E Deus sabe de tudo, irmãos. Deus precisou que eu passasse aquele tempo no Rio Grande do Sul, para entender como as coisas funcionam, que não são do meu jeito. Eu estava muito acostumado em fazer tudo do meu jeito, às pressas, e Deus pediu que eu aprendesse a esperar, e naquele lugar eu aprendi a esperar, e Deus me trouxe aqui. Eu tenho esperado bastante ainda. Eu sei que Deus tem um grande plano, Deus tem um propósito, e eu estou esperando que Ele cumpra esse propósito na minha vida e na vida dessa amada igreja, e eu sei que isso vai ser feito, em nome de Jesus. E eu estarei aqui à disposição do Senhor, esperarei o tempo que for necessário, confiando no Senhor, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. No dia que Ele não quiser mais, Ele vai me dar um outro convite e vai me levar daqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Então Deus tem um plano nessa sala. Deus nunca age de maneira casual. Deus não age de forma casual, qualquer momento. Ele muda Ele não muda de pensamento. Eu acho que agora não quero mais você ir, não, vem para cá. Não é assim que Deus trabalha. Então cada lugar que Deus nos coloca, Ele tem um propósito. Às vezes a gente pensa, rapaz, eu trabalhei nessa empresa só tanto tempo, lá naquela empresa eu passei muito tempo. Então Deus tem um propósito em cada lugar que você esteja, em cada lugar que você mora, em cada lugar que Deus tem colocado, e cada pessoa que Deus tem colocado na tua vida, tem um propósito. Então seja usado por Deus, deixe ser usado por Deus, para que você se torne bênção por onde passar. José se tornou bênção por onde ele passou, porque Deus estava com ele, sim, mas também porque ele estava com Deus. Ele estava pronto para ouvir Deus e pronto para responder ao chamado de Deus. Aqui no verso 21, diz assim, 39, 21. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Então o propósito de Deus é que naquele lugar o carcereiro olhasse e visse a diferença na vida de José e pudesse usá-lo para a glória de Deus. Em segundo, Deus tem um plano perfeito. Verso 39, 22. E que plano é esse? Diz aqui o texto que o carcereiro, confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que devia fazer ali. Esse plano perfeito de Deus, José ia tratar daqueles prisioneiros, que lá na frente um deles iria lembrar de José e tirá-lo daquele lugar. E isso não foi rápido, não. José, ele decifrou o sonho deles, dos dois prisioneiros. O padeiro iria morrer e o copeiro iria retornar para o palácio. E ele pediu, quando o copeiro saiu, que lembrasse dele. Lembra de mim quando tu estiver lá com o faraó? E essa lembrança, irmão, demorou 2 anos. Se passaram 2 anos depois que ele saiu, José continuou firme, continuou fiel, sofrendo naquela prisão, mas no entanto, firme na fé do Senhor. E esta fé que ele tinha no Senhor, fez com que ele esperasse, confiasse que Deus estava organizando as coisas, para ele ir na hora certa, no momento certo. Até que um dia, Faraó tem um sonho, pede que os seus conselheiros
decifre o sonho e nenhum consegue. E então o copeiro escuta a conversa e diz: Senhor, eu conheci um rapaz lá na prisão, que ele tem esse dom de decifrar sonhos, e ele decifrou o meu sonho que eu tive, e aconteceu exatamente como ele falou. E aí manda chamar esse rapaz que eu quero ouvir. E aí aconteceu que José foi lá, e tudo aconteceu conforme o plano de Deus, conforme tudo que Deus havia planejado. Deus vê o que nós não somos capazes de ver. Nossa visão, ela é curta. É por isso que os nossos olhos ao plano de Deus é estranho. Nos nossos olhos o plano de Deus é estranho. Aos nossos olhos o plano de Deus não faz sentido algum. Ou aos nossos olhos o plano de Deus é lento. Rapaz, queria já que essa igreja estivesse lotada. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo dos irmãos. Mas no entanto, no plano de Deus não é assim que Ele planejou. Ele tem algo melhor, Ele tem algo a fazer, e vai fazer no tempo dEle. Deus, Ele é devagar, mas na verdade o plano de Deus é perfeito. Às vezes a gente acha devagar, né, o plano de Deus. Pai, é devagar. Não é que é devagar. Deus, Ele tem o momento certo, a hora certa, as pessoas certas que Ele quer que estejam aqui e que estarão no momento que Ele chamar. Então a gente só precisa confiar. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é que sabe o que é melhor para a gente. Os pensamentos de Deus, a gente poderia usar aqui a expressão os planos de Deus, que tem o mesmo sentido. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Então aquilo que Deus tem reservado para nós, irmãos, é incomparavelmente melhor. Então tenhamos paz, confiança. Agora, uma coisa é certa: na sala de espera não é lugar de descanso. José estava descansando na sala de espera, cruzou o braço e disse: deixa acontecer aí, na hora que Deus quiser Ele resolve. Foi assim? Não, a gente vai ver mais na frente que ele batalhou. Deus tem a história, e cada detalhe da história, cada centímetro da nossa vida em suas poderosas mãos. Rigorosamente Ele não erra. Deus não erra. Deus está no controle de tudo. Tem uma história, irmão, muito interessante, de um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot. Esse homem teve um sonho, e no sonho missionário que ele teve foi de alcançar uma tribo indígena, a tribo Yanomami, em 1956. Este homem então desejou no fundo do seu coração ir até uma tribo não alcançada pelo Evangelho, e chegar lá e pregar o Evangelho para esses indígenas. Indo então até esse lugar, junto com 4 amigos, ele juntou 4 amigos, pegou um pequeno avião, sobrevoou esse lugar várias vezes, até o dia que ele pousou. E ele tinha no seu coração o desejo de pregar o Evangelho para estes indígenas, e eles fossem salvos. Esse era o desejo do coração dele. E quando ele desce desse avião, ao aproximar os indígenas, eles atiram nele, matam ele e seus amigos. Os anos se passam. Isso aconteceu em 1956, na floresta do Equador. Eles queriam alcançar uma tribo isolada com o Evangelho. No entanto, foram mortos. Na visão nossa, talvez, poxa, que plano foi esse de Deus? Matou os homens com um amor tão grande pelas almas perdidas. Mas aquilo era necessário, porque 2 anos, ou foi 3 anos depois, se eu não me engano, entre 2 a 3 anos depois, a esposa de Jim Elliot, o nome é difícil,
vai para esse lugar, e ela começa a servir entre os indígenas, e ela começa a pregar o evangelho para estes homens, e toda aquela tribo foi salva, pela esposa dele. É maravilhoso, irmão, pensar uma coisa dessa, né? Quem é que tem um coração desse, que não seja um coração que Deus, o amor que Deus dá, né? Alguém matou o meu marido, meus filhos ficaram sem pai, eu vou para esse lugar agora para pregar o evangelho. E ela foi, e ali pregou o evangelho, e aquela tribo foi alcançada. Louvado seja Deus por isso. O chefe da tribo foi o primeiro a se converter, e aí acabou que levando a palavra aos demais. Em Gênesis capítulo 50, verso 20, diz o seguinte: vós na verdade intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserva muita gente em vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pode olhar, mas que mal, terrível, mas Deus tem um plano maior em cima daquela situação. Na minha família a gente tem uma prova disso. Eu perdi meu pai com 9 anos de idade, minha mãe ficou com 5 filhos para criar. O mais velho tinha 18, o mais novo 7, e naquele momento foi uma grande dor, uma grande aflição. Eu questionava a Deus. Eu lembro que eu fui na beira do caixão do meu pai, eu chorava e dizia: Deus, por que o Senhor não me levou e deixou meu pai? Porque o meu pai tinha filhos para criar, eu sou apenas uma criança. Eu tinha 8 para 9 anos de idade. Eu lembro que eu chorei dizendo isso para Deus: por que o Senhor fez isso? Meu pai tinha os filhos para criar, a mulher dele, eu sou apenas uma criança, não ia fazer falta. Só que Deus tinha um plano maior. Meu pai era espírita, meu pai detestava crente, e depois que meu pai faleceu, toda a minha família foi alcançada por o evangelho, toda a minha família serve ao Senhor, louvado seja Deus por isso. E esse foi o plano de Deus, tirar aquele membro da família, para que toda a família fosse alcançada, assim como aconteceu com o missionário, né? E já estava salvo, já estava garantida a sua vida. Então tira ele, e aí outra pessoa vai chegar lá e vai falar do amor, e ele vai ser ouvido. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, sejam coisas boas, sejam coisas não tão boas. Ir para uma prisão não é bom, mas Deus pode usar isso para a glória dele e para alcançar pessoas para o evangelho. A pessoa ir para um hospital, ser internado, passar por uma cirurgia, não é bom, mas Deus tem um plano, e ele pode usar desse plano, dessa situação, dessa circunstância, para que o seu plano seja concretizado. Então Deus está acima de nós, Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele vai usar as nossas vidas para o louvor da sua glória. Em terceiro lugar, a terceira verdade sobre a sala de espera: Deus está te forjando na sala de espera. O texto diz aqui no verso 22 o seguinte, Gênesis 39, 22: este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que devia fazer ali. O texto diz: em pouco tempo, o carcereiro confiou nas mãos de José todos os presos, e ele fazia tudo o quanto devia fazer naquele lugar. Em pouco tempo. O servo de Deus, ele é notado. O servo de Deus, ele é reconhecido em pouco tempo. Não precisa de muito tempo. As pessoas vão olhar para ti e vão dizer: ei, tu é crente, não é? Tu tem uma coisa diferente, tem um brilho no olhar, do teu jeito, como tu fala, como tu faz as coisas. Deus usa da tua vida para a glória dele.
Então se permita ser usado por Deus, se coloque à disposição de Deus, deixa Deus te usar. Primeiramente, o que parece erro de percurso, na verdade é a preparação de Deus. Ele estava servindo naquele lugar e Deus estava preparando ele para servir no palácio. Se ele se apressasse, se ele chegasse antes ou fosse depois, podia ser que o cargo que ele alcançasse não fosse de governador. Quem sabe o cargo que fosse colocado para José fosse de copeiro. Ele já era acostumado a servir, então coloca ele como copeiro. Mas Deus não queria José como copeiro do faraó. Deus queria José como governador do Egito, algo bem melhor. Então vale a pena esperar e confiar no Senhor, porque Ele tem algo melhor para nós. Nossa visão, muitas vezes, é curta para entendermos o que Deus está construindo. O que é que Deus está fazendo conosco, irmão? Por que é que nós temos passado por tantas lutas, tantas batalhas? Deus está construindo uma igreja em nós. Antes de construir um prédio, antes de construir um grande número de pessoas, nós precisamos entender o que é ser igreja. Quando eu entender, eu sou a igreja de Deus, eu faço parte da igreja de Deus. Quando entendermos isso, essa igreja vai começar a ser construída, erguida, ela vai começar a ser edificada e alcançará uma grande estatura. Mas para isso, nós estamos agora na sala de espera. Estamos agora passando por um processo dolorido, demorado, desgastoso, mas entendendo que Deus, se resistirmos, se formos fiéis, Deus mudará essa realidade. No tempo dele, na hora dele, quando ele achar melhor. Aquilo que você chama de fracasso, Deus chama de preparação. Vamos olhar para a vida de José, acontecimentos na vida dele, assim também é com a nossa vida. Nós temos uma visão limitada. Enquanto José viu o ódio dos irmãos, a traição dos irmãos, Deus estava quebrando o orgulho do filhinho de papai. José era mimado pelo pai, o pai fez uma capa especial para ele, e aí Deus precisava quebrar isso. Não, você será grandemente usado por mim, mas você precisa ir lá embaixo, passar por uma situação difícil para você confiar em mim, acreditar em mim, saber que eu é que estou no comando de todas as coisas e não você. Lembra dos sonhos que ele revelava para os irmãos? Olha, nós tiramos feixes de lenha, os feixes de vocês se ajoelhavam diante do meu. Eu sonhei que eu era o sol, aí tinha a lua, as estrelas que eram vocês, e vocês se curvavam diante de mim. Então os sonhos que ele tinha eram sonhos bem elevados. É claro que Deus estava apontando lá para o final da vida, onde ele alcançaria um cargo elevado, mas ele poderia muito bem se ensoberbecer diante desses sonhos e se achar melhor do que os demais, e aí Deus precisou quebrá-lo para ele entender qual era o propósito nesta jornada. Deus tinha um plano para a vida dele. Deus queria fazer ele um governador do Egito, porque Deus tinha um plano para o seu povo. Depois José vai aprender o valor do relacionamento. Ele vai aprender o valor dos relacionamentos na prática. Ninguém entende melhor o valor do relacionamento do que alguém que passou pela dor da traição, alguém que ainda por cima teve de aprender a perdoar, porque no final da história ele aprende a perdoar os seus irmãos. Então ele foi julgado errado por Potifar, foi levado à prisão, e ali ele precisava aprender o quê? A perdoar. Porque aquela lição de perdão que ele precisava aprender na prisão, seria a mesma lição que ele iria usar lá na frente, quando ele estivesse no governo e os seus irmãos chegassem necessitados e ele tinha que ajudar. Isso então é a vida de José, de filhinho de papai, a escravo, mordomo, servo, até alcançar o governo do Egito.
Isaías 55, verso 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nosso Deus aponta para uma vida muito melhor, uma vida incomparável. Nós não podemos comparar o que nós temos, ou perspectiva que nós temos para a nossa vida, do que Deus está preparando para nós. Então é muito melhor estar no centro da vontade de Deus, do que a gente tentar resolver a nossa vida da nossa forma, com a nossa força, buscar resolver os nossos problemas por nós mesmos, sem confiar em Deus. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Se Ele permite que nós passamos por uma aflição, por uma dor, por um sofrimento, é porque Ele tem algo melhor para te oferecer lá na frente. E você precisa aprender essa lição para você então galgar esse novo lugar. Então aprenda na dor, cresça na aflição, porque Deus tem algo melhor para te oferecer. Na vida toda não vai ser essa dor, a vida toda não vai ser essa aflição. Diz as Sagradas Escrituras que o choro pode durar uma noite, mas o que é que vem pela manhã? Alegria. A alegria vem pela manhã. Em quarto e último lugar, a quarta verdade: a sala de espera é um lugar de serviço. Viu que eu falei para vocês? Só porque tem esse nome, sala de espera, não quer dizer que é para você cruzar os braços e deixar a coisa acontecer. A gente tem que trabalhar, servir. Ah, pastor, eu queria tanto que essa igreja fosse mais animada, eu queria tanto que essa igreja tivesse mais gente. O que é que você está fazendo para que isso aconteça? Você precisa se mexer, você precisa fazer alguma coisa, falar, você precisa proclamar, você precisa orar, mas você precisa fazer alguma coisa. Se unirmos as nossas forças, irmãos, iremos longe. Mas se cada um desanimar e for desanimando o outro e desanimando o outro, a gente já fecha as portas e vai cada um para outro lugar. Mas entendemos que Deus tem um plano, e o plano de Deus não é fechar esse trabalho, eu tenho certeza disso. O plano de Deus é ver esta igreja cada dia mais forte, fervorosa, sendo uma referência nessa cidade, como uma igreja que prega o genuíno evangelho, uma igreja onde encontramos amor, onde a relação entre as pessoas é verdadeira, não é apenas uma religião, mas a verdade é que nós somos uma família, e uma família se importa um com o outro, uma família está ligada um ao outro, uma família ama um ao outro. Veja só Gênesis 39, 23. O carcereiro não se preocupava com nada que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Nosso trabalho, irmão, vai prosperar quando reconhecermos que Deus está conosco. Deus está conosco. Eu não estou só, Deus está comigo. Deus está com essa igreja, Deus está com cada um de vocês. Tenham essa fé, essa convicção, e nós vamos vencer essa batalha. Mas é necessário unir a nossa força. O carcereiro não se preocupava com nada, porque José cuidava de tudo. E quem é que cuidava de José? Deus. Enquanto José cuidava de tudo, Deus cuidava de José. Enquanto nós cuidarmos de tudo aqui, Deus vai cuidar de nós, e Ele tem cuidado, e Ele tem provado isso. Só quem é cego não enxerga o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Então Deus tem cuidado de nós. Talvez você pense: bom, então o que é que eu faço na sala de espera? Deus está presente, Deus tem um plano, Deus está me forjando. E agora, o que eu faço? Espero? Não, a sala de espera não é um lugar para ficar parado. A sala de espera não é o lugar onde nós esperamos. A sala de espera é um lugar onde nós
servimos. Então, na sala de espera, sirva aonde está, não aonde gostaria de estar. Sirva aonde você está. É bem difícil de nós entendermos muitas vezes, né? As pessoas, por exemplo, não quero falar de quem saiu daqui, mas só como um exemplo aqui para vocês entenderem. Pessoas que estiveram conosco aqui, que eu pelejei para me ajudar. Irmão, cantar ali na frente, irmão, fazer isso, fazer aquilo. E a pessoa, não, pastor, eu não tenho, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. Então sempre havia desculpa. Aí saindo daqui, aí quando a fé a gente vê nas redes sociais, pintando parede, cantando na frente, cuidando de criança. Rapaz, interessante. Quando estavam conosco, não queriam, não tinham tempo, não era o lugar que eles queriam servir. E na verdade a gente não escolhe o lugar que quer servir, é onde Deus nos colocar, a gente deve servir, e Deus será honrado com o nosso serviço, irmão. Esse esforço, essa dedicação, faça alguma coisa, a mais simples que seja. Diz que uma vez um pregador de renome chegou numa cidade para pregar, e disse que na frente da igreja tinha um estacionamento, e assim que ele foi apontando na frente da igreja, e logo chegou o porteiro correndo, e disse, meu senhor, pastor, o senhor é o pastor fulano? Ele disse, o senhor que vai pregar na nossa igreja? Ele disse, deixa que eu estaciono o seu carro, pode sair. Ele saiu e entregou a chave, o rapaz entrou, estacionou o carro, e ele orientou, aqui temos o banheiro, aqui o senhor pode entrar, aqui é a igreja e tal, explicou tudo para ele. Quando aquele pregador terminou a sua conferência, ele disse assim, pastor, eu queria lhe dar os parabéns. Esse parabéns de quê, meu irmão? Olha, meus parabéns pelo o grande servo que o senhor tem ali na porta da igreja. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu me senti tão bem tratado por aquele homem, um homem simples, um homem amoroso. Esse, pastor, sabe quem é aquele homem? O juiz da cidade. Que homem tão elevado, com um cargo tão elevado, mas um coração de servo. Então é essa a situação que é isso que Deus procura, né? Quando a Bíblia diz, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando servos, homens e mulheres com um coração de servo, pronto para servir. E não precisa eu pedir, é você que se dispõe, é você ver a necessidade, se coloca à disposição. Não precisa o pastor estar, irmão, pode fazer isso aqui, irmão, desliga esse ventilador aí. Quantas vezes a gente termina o culto aqui, o ventilador fica tudo ligado. Quantas vezes a gente termina o culto aqui, tem coisas para fazer, o pessoal vai embora, vira as costas, eu já recebi minha parte, eu vim aqui para receber. Irmãos, nós fazemos parte de uma comunidade, uma família, a gente precisa tomar cuidado com as coisas que Deus colocou em nossas mãos, ter amor por isso aqui, respeitar cada momento, cada segundo, cada oportunidade. Então, para você realizar isso, fazer isso, você precisa entender que Deus te colocou aqui. Então, sirva nesse lugar onde Deus te colocou. Em segundo, sirva cuidando de pessoas, não só de tarefas. Irmãos, como é maravilhoso e como é importante a gente ter essa conexão um com o outro. Eu sinto que essa igreja ainda tem muito a aprender sobre esse tipo de conexão. A gente tem pessoas aqui que tem o maior amor de receber um irmão em sua casa, mas raramente é convidado para ir na casa de um irmão. Como é que pode isso? Uma pessoa que sempre está convidando, irmão, vamos lá em casa, irmão, vamos lá em casa. Você não tem coragem de retribuir esse favor, não é uma troca, mas é uma gratidão, respeito. Pessoa tão amorosa, tão maravilhosa, de estar presente com ela, retribua, faça o bem. E às vezes não precisa retribuição não, isso já deve ser natural da gente. A Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros, e às vezes quando somos hospitaleiros,
acabamos recebendo a graça de Deus, um anjo de Deus vem em nossa casa. Então, seja uma pessoa assim, cuide dos outros, se importe com os outros, ore um pelos outros, cuide dos irmãos. Gênesis 40, versos 6 e 7, diz assim o texto: quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais do faraó o que estava com ele no cárcere da casa do seu senhor. Por que vocês estão com a cara triste hoje? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem interprete. José então disse: não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. José estava servindo, José estava trabalhando na prisão, e então de repente ele percebeu que os prisioneiros estavam tristes. Irmãos, eu fico assim, até contente, alegre, feliz. Às vezes um irmão ou outro chega para mim e diz: pastor, estou achando o senhor assim tão cabisbaixo hoje, o que foi que houve? As lutas são grandes, irmãos, e quando alguém percebe isso, eu sei que é alguém que se importa comigo, alguém que me ama, que quer cuidar de mim, assim como eu tenho cuidado deles. Então essa dimensão, essa visão, José teve. O que está acontecendo com vocês? E eles então relataram a questão do sonho, para que então posteriormente fosse revelado. E em terceiro e último, sirva apontando para Deus com a sua vida. José, em todo o serviço que fez, Deus era honrado e glorificado. Diz que quando José estava na casa de Potifar, Potifar reconheceu que Deus estava abençoando a vida dele através de José. Quando José chega no cárcere, o carcereiro percebeu que esse homem é diferente. Deus tem abençoado a vida dele e abençoou também o meu serviço. O carcereiro tinha menos trabalho para fazer, porque tinha alguém agora fazendo o trabalho do carcereiro. Agora ele se dispõe a Faraó. E veja o que aqui diz, 41:16, Gênesis 41:16. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então o Faraó disse a José: no meu sonho, aí vai contar o sonho, né? Vamos parar por aqui. Então o texto aqui chega no ponto em que aquele José, que foi usado por Deus lá na prisão, agora apontando para Deus: olha, não sou eu quem revela os sonhos, mas nosso Deus é o Deus de revelação, é o Deus que revela tudo que a gente precisa saber. E aí ele: conte-me o sonho. Eu vou pedir a Deus, eu vou rogar a Deus para que ele revele esse sonho. E esses homens então, o copeiro levou essa informação para Faraó. Faraó então confiou na palavra dele, e ele responde a mesma coisa, né? Que Deus é quem sabia e Deus iria dar a resposta, e assim o fez. A nossa missão então, meus amados irmãos, é cuidar de gente. Enquanto ele cuida das tarefas, ele cuida de gente. Enquanto fazemos as tarefas aqui na igreja, estamos também cuidando uns dos outros. José sabe que Deus está com ele, que Deus tem um plano perfeito. Ele sabe o que é sofrer. José sofreu demais, então ele se importa com a dor do outro, porque quem sofre sabe o tamanho do sofrimento que o outro passa. O que você então está vivendo hoje? Eu posso ajudar de alguma maneira? É servindo que Deus abre portas. Então Deus hoje nos trouxe aqui para entendermos que o sofrimento que estamos passando nesta vida é porque Deus tem um propósito na nossa vida. E mesmo diante desse sofrimento, aprenda as lições de Deus, cuide das pessoas, ame as pessoas, sirva a Deus, e Deus vai te colocar num lugar muito melhor, se confiarmos
assim em sua palavra. Isaías 14:3 diz: no dia em que Deus vier dar-te descanso do teu trabalho e das tuas angústias e da dura servidão com que fizeram servir. José sofreu, ser lançado dentro de um buraco lá, de um local, de uma cisterna, depois ser levado como escravo, ser acusado de uma coisa que ele não fez, ir para a prisão, na prisão servir os prisioneiros, para então alcançar aquela posição de governador. Ele trabalhou, ele sofreu, mas lá na frente, Deus o recompensou. Deus colocou ele numa situação mais tranquila, numa situação melhor. Então devemos, irmãos, tirar dessa história essa lição de confiança, de fé, e entender que mesmo diante do sofrimento, Deus tem uma lição e um aprendizado para nos oferecer. Você pode aprender com o sofrimento, e o que nós aprendemos no sofrimento é confia em Deus e espera nele, que o melhor está por vir. Conclusão então. Não confunda silêncio com ausência. Deus faz sua obra mais profunda quando parece que nada está acontecendo. A sala de espera não é perda de tempo, é a oficina de Deus para moldar o seu coração e te preparar. Não importa quão escuro ou longo seja o caminho, o Deus que vai à frente não deixa você sozinho. Ele vai à frente, Deus vai adiante. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e pensamos que tudo está contra nós, mas enquanto você não vê nada, Deus está trabalhando no turno da noite. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em teu favor. Salmo 37:4. Espera no Senhor, segue o seu caminho, o caminho de Deus, e Ele te exaltará. Para possuires a terra, e presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Deus, irmãos, é um ser magnífico, grandioso, majestoso, e o que Ele tem reservado para nós é incomparavelmente melhor. Não importa a dor, a aflição, o sofrimento que passamos nesta vida, Deus está reservando o melhor. Se não nesta vida, certamente no porvir. Amém? Louvado seja Deus. Vamos